E você sabe o que é acessibilidade? As rampas e vagas especiais são apenas uma forma de tornar um ambiente acessível. No Brasil, apenas 21% das escolas públicas têm uma sala de recursos, enquanto 74% têm matrículas da educação especial. A realidade física é um desafio, mas a estrutura acadêmica também. Mesmo com números alarmantes, nós temos algumas iniciativas, aqui de perto, inclusive, que já fazem a diferença, como a Unesc, por exemplo. A nossa equipe fez uma reportagem especial sobre esse assunto. Nessa matéria, nós vamos ver os desafios enfrentados por pessoas com deficiência e as soluções que estão sendo implementadas para tornar o ambiente acadêmico mais inclusivo. A reportagem da jornalista Beatriz Formanski, com produção de João Save, imagens de Nado Miranda e edição de Fernando Nascimento. Balanço. A gente realmente acredita que a educação pode mudar o mundo. E para isso é necessário que todas as pessoas tenham acesso a essa educação. Que as pessoas elas precisam estar nos lugares, elas precisam se sentir bem nos lugares e elas precisam ter uma certa autonomia em certos lugares. Porque não é só estar nesse lugar, mas é se sentir bem, é se sentir independente, acima de tudo. A gente tem que pensar no outro, a gente tem que pensar, e se uma pessoa com mobilidade reduzida queria ter acesso aqui, será que ela conseguiria? Imagine caminhar pelas ruas da sua cidade sem se preocupar com rampas, degraus ou obstáculos no caminho. Para muitos de nós, essa é uma realidade cotidiana que raramente gera questionamentos. Mas para pessoas com deficiência, cada deslocamento pode ser um desafio monumental, especialmente quando se trata de acessar espaços essenciais como instituições de ensino. O João é acadêmico de Direito e atleta e conhece bem a palavra acessibilidade desde pequeno. A acessibilidade, para mim, que sou uma pessoa com deficiência desde que nasci, ela sempre foi muito importante e ela sempre fez parte da minha vida. Porque eu sempre precisei da acessibilidade, eu sempre precisei estar nos lugares e nem sempre isso foi possível. Porque muitas vezes, tanto a acessibilidade arquitetônica quanto outros tipos de acessibilidade, elas acabaram sendo uma dificuldade para mim, né? Hoje em dia que eu vejo que em muitos lugares eu não estive por conta de falta de acessibilidade. Dificuldade que ele superou ao longo da vida e que também norteou a escolha de onde cursar o ensino superior. Sempre pensei em estar dentro da Unesc porque eu via que era um ambiente muito bom, assim, que eu iria me sentir bem. E não foi diferente quando eu entrei aqui. E aí eu vi que realmente a Unesc era super acessível, era tanto a parte arquitetônica, que hoje em dia eu consigo ter acesso a todos os ambientes da Unesc, isso para mim é essencial. Consigo ter a minha independência, a minha autonomia aqui dentro, então isso para mim, nossa, é extremamente importante. E aí, no esporte, a Unesc é a minha grande apoiadora, sempre comigo nas competições, eu sempre brinco que eu levo a camiseta da Unesc para todos os lugares, né? Então, estou sempre com ela, o apoio da Unesc é extremamente importante e essencial, eu diria, para que eu continue no esporte. Independência e acolhimento. A história da Renata com a Unesc é de longa data. Ela sempre precisou usar óculos, mas nunca imaginou que tivesse uma deficiência visual. A acadêmica de Direito começou a desconfiar dessa possibilidade em uma conversa com um professor do curso. Foi no médico e descobriu que não enxerga nada com o olho esquerdo. Desde então, a universidade exerce um papel essencial na vida dela. Eu comecei a fazer uma psicoterapia com a Elizabeth e aceitar essa minha deficiência. E fui aceitando e me incluindo, porque eu me achava excluída da sociedade. Então eu fui me incluindo e também um pouquinho da minha fé, né? Que me ajudou a aceitar isso também. E fui convidada a ser vice-presidente do coletivo PCD, que é um coletivo que acolhe as pessoas com deficiência dentro da universidade. Todos os tipos de deficiência a gente acolhe. Além de aluna, ela foi contratada pela universidade. E a experiência, que já era boa, ficou ainda melhor.
Por conta da redução na visão, a Renata precisa de alguns aparelhos específicos para conseguir trabalhar. E essa necessidade é rapidamente percebida e atendida por aqui. Quando eu comecei, nos primeiros dias, o meu computador era normal. Aí eu avisei, eu preciso de uma tela maior. Já colocaram uma tela maior para mim, já mudaram a fonte, já mudaram a letra, tudo do computador para mim, já botaram um teclado novo, celular, que a gente trabalha muito com o celular, também já mudou toda a fonte do celular. Estou vendo também uma lupa para mim, para leitura, a agenda que a gente cuida também, às vezes, dos pacientes também, a letra já foi um pouquinho maior. Então, a adaptação no meu ambiente de trabalho está sendo bem acolhedora e está sendo conforme a minha necessidade. Os dados em relação à acessibilidade dos ambientes de ensino no Brasil assustam. Quase 70% das pessoas com deficiência não concluíram o ensino fundamental e apenas 5% terminaram a faculdade. Pensar em um lugar acessível vai muito além de rampas. É pensar em estratégias para a adaptação constante dos ambientes físicos e acadêmicos. A Unesc, ela é uma universidade que tem a inclusão de todas as pessoas nos seus princípios basilares, dentre os quais está a acessibilidade física e a acessibilidade intelectual, para que trabalhadores e estudantes se encontrem aqui e encontrem um espaço adequado ao seu processo de aprendizagem e ao seu processo de deslocamento dentro do campus. A verdadeira acessibilidade educacional prepara os estudantes para um mundo que acolhe e celebra as diferenças, abrindo caminho para uma sociedade mais equitativa e humana. No Brasil, a gente tem mais de 18 milhões de pessoas com deficiência. Esse número é bastante expressivo. Esse número corresponde a 8,9% da população brasileira. E se a gente pensar que num universo de 100 pessoas que a gente conhece, nós não conhecemos ou não vimos, melhor dizendo, 8 ou 9 pessoas no nosso cotidiano. Dentro da universidade aqui, se reunirmos 100 pessoas, será difícil que dentro desses grupos de 100 pessoas haja 8,9% ou 9 pessoas dentro desse universo de 100. Portanto, as pessoas com deficiência, elas não estão na rua, ou estão pouco na rua, estão pouco nas comunidades. Portanto, qualquer ação que envolva o tema, não somente nas questões espaciais, mas sim também nas questões pedagógicas, nas questões de comunicação, é extremamente valoroso. Realidade que a Unesc tem como uma das missões mudar. A prática da diversidade é a inclusão. O olhar atento para as necessidades das pessoas com deficiência é algo ensinado dentro de sala de aula, mas que quebra barreiras e permite ver com clareza o quanto ainda precisamos melhorar. É algo que a gente, andando na rua, a gente entra em qualquer lugar, a gente pensa na acessibilidade. Então a gente entra às vezes vai num restaurante, a gente nem percebe que a gente está subindo uma escada e não existe uma rampa para alguém que tem algum tipo de deficiência, mobilidade reduzida, possa ter acesso. Então a gente fica pensando, aqui tem algo de errado, ou até mesmo o fato do piso tátil para pessoas com deficiência visual, a gente percebe que, esse piso tátil está equivocado, não está na medida certa, ou até mesmo não tem. Então a gente abre esse olhar quando a gente anda pela rua ou está dentro de um estabelecimento, a gente percebe essas coisas que muitas vezes passam despercebidas. A Emily é aluna da 5ª fase do curso de arquitetura da Unesc e faz parte de um projeto que visita escolas públicas de cidades da região para analisar e apontar as melhorias que precisam ser feitas. O projeto já passou por 27 escolas de 3 municípios do sul do estado. Mas, além de melhorias no espaço educacional, os aprendizados dessa ação despertam uma noção para outras áreas da sociedade. Então, todo o nosso conhecimento que a gente vê sobre acessibilidade, todos em quesito de rampa, escadas, acessibilidade, principalmente em escolas, que é o nosso projeto foco, nós aplicamos nas outras áreas que a gente também estuda, numa residência, numa praça. Então, a gente pega todo esse conhecimento e a gente aplica em outros pontos. Então eu vejo como uma forma mesmo de porta de entrada
para esse meio da acessibilidade, para nos abrir os olhos para outras áreas também. A ideia surgiu de um contato entre o Observatório Social de Morro da Fumaça e a universidade, para trabalhar dentro das escolas municipais. O projeto se expandiu e continuou sendo uma forma de aproximar o conhecimento obtido na Unesc das comunidades. Eu sempre trabalhei com questões de acessibilidade pela minha própria condição, né? Então, o meu olhar ao longo, desde a minha graduação, já foi se conduzindo para esse aspecto da espacialidade e do acesso das pessoas com deficiência aos lugares que são projetados. Então, isso é fato. E aí, com o passar do tempo, como professora, fui percebendo alguns nichos e necessidades que eram muito latentes. E no projeto em especial, no projeto das escolas, a gente entende que o nosso processo, ele está, num primeiro momento, e eu acho que é o mais importante, é no despertar do olhar para as questões das pessoas com deficiência. Eu acredito que é mais importante do que o relatório técnico que entregamos. O relatório, é claro que ele é valoroso, senão não estaria dentro das nossas entregas. Mas eu acho que um olhar empático para o tema é mais importante do que efetivamente o documento técnico. Ainda há muito a ser feito, mas cada esforço conta. Quando todos têm a chance de alcançar seus sonhos, construímos um mundo mais justo e humano. Afinal, a verdadeira inclusão começa com a capacidade de enxergar a força que existe na diversidade. E tu tá numa comunidade, às vezes, preconceituosa, e tu saber que tem a universidade que te abraça para isso, em todos os aspectos, como acadêmica, como funcionária e até como membro da comunidade, que as pessoas que vêm aqui buscar nas clínicas, vêm buscar remédio, vêm buscar uma fisioterapia, vêm buscar um atendimento na medicina, poder entrar aqui na clínica e ver toda a sensibilidade, ter cadeira de rodas, ter elevador, ter corrimão, e ela se sentir abraçada e acolhida, isso daí é maravilhoso. E a Unesc, ela abraça com isso, né? Ela abraça, ela acolhe em todos os sentidos. Desde do pessoal do apoio, desde os acadêmicos, desde os funcionários, sabe? A Unesc, ela abraça junto com toda a comunidade. A acessibilidade é fazer com que as pessoas tenham possibilidade e autonomia de estar em qualquer espaço que desejam estar. Isso é acessibilidade arquitetônica, urbanística. Mas a acessibilidade, ela precisa dar um passo à frente, ela não é única. A gente precisa vencer barreiras que a gente vence com as questões de acessibilidade, sanando-as, mas principalmente a gente precisa vencer as barreiras sociais, as barreiras atitudinais, para que a gente alcance inclusão. Eu acho que muito além de alcançar acessibilidade, nós precisamos dar um ponto acima, que é alcançar a inclusão. É estar incluído na sociedade, porque a universidade, ela faz parte disso, né? Estar dentro da universidade e ter acesso a todos os locais, isso é muito importante, porque a pessoa com deficiência, ela precisa ter esse acesso, e ter esse acesso para ela é se sentir num ambiente inclusivo. Acessibilidade física ou intelectual é incluir as pessoas, é democratizar o acesso. Que legal, é tão bom a gente ver essa democratização, essa inclusão. E nós, todos os dias, temos que fazer o exercício da empatia, se colocar no lugar de quem tem alguma necessidade diferente da nossa. É o caso do João, é o caso dos nossos entrevistados. Se colocar no lugar daquela pessoa, está no dia a dia na cidade, mas será que uma pessoa que tem esse tipo de deficiência conseguiria passar por aqui? Se colocar no lugar dos outros. Isso faz toda a diferença em todas as áreas. Parabéns à Beatriz, parabéns ao João Save, parabéns ao Nado Miranda e ao Fernando Nascimento pelo excelente trabalho. Muito bacana a gente poder mostrar no nosso balanço geral uma história como essa, que emociona. Parabéns à Unesc. A democratização do estudo faz muita diferença.